Terça, 8 de outubro. Verso para memorizar. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? João 11, 25 e 26. A cura do cego, parte 1. Ouça João 9, 1 a 16. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego, ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: Vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: Não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. O homem dizia: Sou eu. Então lhe perguntaram: Como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu: O homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram: Onde ele está? Respondeu: Não sei. Levaram os fariseus aquele que antes era cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver. Ele respondeu: Ele pôs lama sobre os meus olhos. Lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Outros diziam: Como pode um homem pecador fazer sinais como estes? E houve divisão entre eles. Pergunta 3. O que os discípulos achavam ser a causa da cegueira daquele homem e como Jesus corrigiu essas crenças falsas? Os discípulos estabeleceram uma ligação entre doença e pecado. Várias passagens do Antigo Testamento apontam nessa direção. Mas a história de Jó deveria mostrar que isso nem sempre é verdadeiro. Jesus esclarece a questão, não negando alguma ligação entre pecado e sofrimento, mas nesse caso, apontando para um propósito mais elevado, de que Deus seria glorificado pela cura. O relato contém certas afinidades com a história da criação. Por exemplo, Deus formou o primeiro homem do pó da terra, assim como Jesus fez lama para dar ao cego o que lhe faltava desde o nascimento. Em Mateus, Marcos e Lucas, as histórias de milagres seguem um padrão comum, uma expressão do problema, a condução do indivíduo a Jesus, a cura e o reconhecimento da cura acompanhado de louvor a Deus. Na história de João 9, essa sequência é completada em João 9, 7. Mas, como geralmente acontece no Evangelho de João, o significado do milagre torna-se um tema de debate bem mais amplo, levando a um longo diálogo entre o homem curado e os líderes religiosos. Essa discussão gira em torno de dois pares de conceitos que estão relacionados e são contrastados: pecado, obras de Deus, e cegueira, visão. É só em João 9,14 que o narrador conta ao leitor que Jesus fez essa cura no sábado, o que, segundo a tradição, e não segundo a Bíblia, violava o mandamento. E, assim, os fariseus consideraram Jesus como o transgressor do sábado. A conclusão deles foi de que ele não vinha de Deus, porque supostamente não guardava o sábado. Mas outras pessoas acharam inquietante
que um pecador pudesse fazer sinais como aqueles. A discussão estava longe de terminar, mas já surgia uma divisão. O cego ficava cada vez mais cônscio de quem é Jesus, mas os líderes religiosos cada vez mais confusos e cegos quanto à sua verdadeira identidade. Será que às vezes ficamos tão cegos pelas nossas próprias crenças e tradições que podemos ignorar verdades importantes que estão diante dos nossos olhos?